próximos 15 ou 20 minutos, já que nosso tempo aqui tá meio complicado. Deu para perceber aí, né, meu caro Cícero Maia, sobre os principais assuntos, dramas, vamos colocar assim, do povo cearense, do povo brasileiro no momento. Cícero, eu sei que você quer falar aí, pelo menos de duas coisas você quer falar, sobre a transposição das águas do Rio São Francisco, tudo que envolveu aí, inclusive a não ida do governador do estado lá, a Jati, e também sobre a questão da liberdade de expressão que está seriamente ameaçada no país. Eu queria que você me desse um tempinho apenas no meio da sua fala, ou entre um assunto e outro, para falar um pouco sobre os sofismas que envolvem a esquerda brasileira. Vamos admitir que esse povo é de esquerda, porque para mim eles são comuna mesmo. Comuna, viu? Boa tarde, Cícero. Luiz, boa tarde à equipe do Jornal Ceará, aos nossos ouvintes, inclusive ao nosso querido repórter Roberto Lira, né, que está aí em estúdio, uma alegria poder também vê-lo. E aos nossos ouvintes que estão espalhados nos mais diversos lugares do nosso país e nos acompanham pelas nossas plataformas digitais. Uma alegria, então, poder falar novamente com vocês. Sim, Luiz, todo o espaço aqui necessário que você precisar para a gente fazer também essas observações. Eu começo trazendo, então, essa questão da transposição das águas do Rio São Francisco, uma vitória para o povo cearense, diga-se de passagem, ainda é apenas uma parte, tem outros setores para serem concluídos e inaugurados também, mas finalmente a gente viu alguma coisa real acontecendo. E o presidente Jair Bolsonaro esteve na sexta-feira última aqui no nosso estado, e esse foi um dos assuntos, logicamente, mais comentado na sexta-feira e no final de semana, até pelos desdobramentos dessa visita do presidente da República na ocasião de poder inaugurar, né, parte aí de um eixo de todo esse projeto que traz a água do Rio São Francisco para o nosso estado. E aí, Luiz, a gente precisa fazer algumas observações em meio a tudo que já foi dito, o que os nossos ouvintes já leram, já ouviram em outros canais. Primeiro, lembrar uma coisa muito básica, que é a necessidade histórica da água para o sertanejo, para o povo nordestino, o quanto isso tem sido, né, um desafio de toda a vida, de toda a história do povo sertanejo, a condição hídrica, né, da região, do nosso estado, sempre foi a grande dificuldade. E aí, isso quer dizer que ações para solucionar problemas como esse, que tem efeito direto na vida de cada pessoa, da criança ao homem mais idoso, até porque água é vida, e é vida em todos os sentidos, ações para amenizar ou para resolver de vez esse problema, elas já deveriam vir acontecendo há muito tempo, e, na verdade, a gente nem deveria ainda ter tamanhas dificuldades como ainda temos, como dificuldades que ainda são muito reais. Então, um problema histórico, onde os políticos sempre fizeram desse problema um discurso nos seus palanques e uma bandeira de promessa, porque isso sempre chama a atenção para aqueles que prometem a solução. Não foram só um, não foram só 5, não foram só 10, que ao longo dessa história se amontaram nessas promessas de resolver a situação hídrica do nosso estado e também de toda a nossa região nordeste. Às vezes se pensa que, de fato, há má vontade, e eu ainda penso que há muitos problemas que não são solucionados devidamente e até com a rapidez que poderia ser, porque uma vez solucionado, quebra-se o discurso que ainda mantém os políticos diante de um palanque. Então, não resolver
ou ficar protelando as soluções deixa um povo preso a uma esperança que, de fato, a solução só pode vir do meio político. É certo que agora, nessa sexta-feira, uma esperança se abre, renasce para parte do povo cearense, com, então, essa chegada dessas águas aqui para o Ceará. Agora, era, até então, uma obra eternamente inacabada, né? Era um projeto de 1900 e antigamente. Há quem diga, né, que Dom Pedro II já pensava nessa possibilidade, mas trazendo mais recente, não é de agora que tudo isso é discutido, é conversado, é pensado e é prometido. Até que chegou o tempo de fato começar ações diretas para que esse canal, para que essa transposição pudesse acontecer. E o que é que nós tivemos, né? Primeiro, eu vou ressaltar o que parece ser uma falta de interesse, primeiro pensando como falta de interesse. É lógico que tem a incompetência, a falta de uma gestão verdadeira, né, colocada, mas nós tivemos, então, no ano de 2010, um discurso do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mostrando toda a preocupação com essa situação e prometendo, então, que essa obra estaria acabada no ano de 2012 e ali haveria a inauguração. Acabada, parece que a obra estava mesmo, se você pegar as fotos da época, era acabada mesmo, né? Ali totalmente abandonada. Aí se fez a promessa para 2012, depois a senhora ex-presidente Dilma Rousseff fez promessa para 2014, lá se vão 4 anos de recomeço e paradas, de investimentos, de cálculos feitos novamente, e aí de 2014 tivemos uma promessa para 2015. Agora, querido ouvinte, concorde comigo, alguma coisa tem aí. Ou nós temos uma falta de interesse, porque diante de uma necessidade tão real, é só focar na obra. É só, de fato, haver fiscalização, haver acompanhamento e o desejo de fazer acontecer, porque todas as vezes que se quer, se faz. Quando se quer fazer, se faz. E aí, 2015, a coisa não aconteceu e depois não tivemos mais nem data. Sabe-se do abandono da obra, sabe-se de que dessa obra houve aí montantes de forma exorbitante de dinheiro jogado, não jogado fora, mas ido para outros meios que não era o da obra, por isso que nunca acaba, porque no Brasil já dizem alguns, né, que não tem que ser só superfaturado, né, não tem que ser só superfaturado, tem que ser mal feito também, que é para voltar a fazer novamente, mas, enfim, chega aí o novo governo, eu não sei em que porcentagem estava, é lógico que havia trabalho sendo feito, mas a alegação de que esse governo apenas inaugurou, ela cai por terra em alguns argumentos. Primeiro, é o seguinte, os governos anteriores tiveram toda a oportunidade do mundo de inaugurar. Não inauguraram porque não quiseram. Tiveram tempo, eles mesmos estabeleceram, não deram conta do recado. Como é que vão inaugurar? Preferiram ficar protelando o problema e fazendo cálculos e fazendo novas parcerias e nada de entregar. Bom, a culpa aí de quem inaugurou não é do povo. O povo é o beneficiado e precisava de tudo isso. É lógico que esse governo pega uma obra bem adiantada,
mas não concluída. E se não está concluída, se falta 5%, 10%, isso não é inaugurado nunca. Então, graças a Deus que chegou um governo que não fez uma nova concessão, não reparou o que precisava ser reparado. Diga-se de passagem que o ministro dessa área é muito competente, e aí nós tivemos, então, essa inauguração com a simples promessa do presidente de que irá concluir. Esperamos que esse mal ele não se repita. Mas aqui, né, eu até estava pensando, Luiz Augusto, que assim, quem está mais perto da área faz o gol. E se for o gol que desempata o jogo e dá o campeonato para o time, você não quer saber quantos minutos o jogador... Às vezes acontece do sujeito lá no meio de campo acertar um bambo, um chute de lá e fazer o gol. Mas, normalmente, quem está dentro da área está mais perto do gol. E é mais provável que esse faça o gol. Pronto, esse atual governo entrou na área, recebeu a bola, limpou direitinho, deu o chute para dentro. Colocou para dentro. Viva o povo cearense. Viva o povo cearense. Exatamente. Viva o povo cearense. O campeonato está ganho, meu filho. Agora vamos para outra etapa. Aí não adianta ficar aí, que é obra do outro governo. O outro governo não teve a competência de terminar a obra, de concluir a obra. Então, meu filho, fique chupando o dedo. O que é que a gente pode fazer? Agora, o senhor Camilo Santana, ele, né, faz um papelão, por quê? Primeiro, mesmo sendo oposição, e nós sabendo dessa oposição, tranquilo, não tem... A oposição é para existir. A oposição faz parte da democracia. Se não tem, fica difícil. Nenhum problema. Aliás, agora, Cícero Maia, em relação ao Camilo Santana, eu gostaria de fazer um meia-culpa. Eu creio que me enganei, assim como grande parte das pessoas, em relação ao fato dele ser um sujeito que estava ali abrigado no PT, mas que não guardava, por exemplo, o mesmo estereótipo doutrinário e os estatutos e a ideologia do PT. Mas de um tempo para cá, eu devo admitir que eu e a grande maioria do povo cearense estávamos errados em relação ao Camilo não ser um petista de carteirinha, porque ele tem se saído, meu caro Cícero. Eu até coloquei isso na legenda de um vídeo que eu compartilhei na minha página social do Facebook hoje de manhã. Tem se mostrado o mais genuíno, um petista genuíno, o seu Camilo Santana. De um jeitinho muito sorrateiro, né? Muito bacana, muito polido, que até chega a ser um bom disfarce. Defensor da democracia e pratica outra coisa, quer dizer... Pratica outra coisa. Essa turma é assim. Bonito. Exato. Agora, o importante é o povo. E o povo precisa entender isso, quando o político realmente dá importância ou não. Como é que fica provado isso? Uma situação como essa, porque o fato do governo... Primeiro vamos pegar que o governo cearense já precisou desse atual governo diversas vezes ao longo desse 1 ano e 6 meses. As forças nacionais para o Estado, várias situações que precisou da ação do governo federal e que se colocou totalmente à disposição, sem levar em consideração a questão de estar atendendo um governo que é opositor ao governo federal. Nesse momento, por respeito ao povo cearense, pela felicidade do povo cearense, aqui cai por terra aqueles minutos, aquelas horas ali, essa questão partidária. Por educação e por demonstrar, né, a gratidão do povo cearense, o governador do estado não poderia se colocar na situação de não estar presente. O argumento é porque está na capital, cuidando dessas coisas da pandemia e tudo mais. Olhe, se... Não cola. Não existe só pandemia, né? no Ceará. Sim. Então, se fosse o seu padrinho político, as pessoas estariam lá sem sombra de dúvida, né? Então, pegou mal, ficou ruim, porque o governador seria ali o representante do povo, mas ficou demonstrado uma grande dor de cotovelo e isso não é legal, porque, de alguma maneira, coloca uma barreira entre o governo federal e o governo estadual. Então, pegou de mau tom, foi mal educado, não foi legal, poderia ter criado uma outra situação, não custa nada. Adversários políticos, eles existem,
eles existem, mas as coisas vão até um determinado nível, até uma determinada linha. Isso não impede de que se encontre, de que converse pelo bem maior que é o povo. Meu caro Luiz Augusto, você pode ficar à vontade para fazer a colocação que queria fazer, meu irmão. Certo. Cícero, você tem um outro assunto? Se você desejar, pode concluir, porque aí eu faço o arremate final, porque na realidade vai pegar os dois, porque se unem no final das contas num só assunto. Aí o comentário abrange aí os dois. Pois tá bom então, Luiz. É muito rápido, né? Assuntos para a gente trazer com maiores detalhes, jogar a luz para os nossos ouvintes em outras edições. Certamente não é um assunto que vai perder a sua relevância, é um assunto que vai demorar tempo, que é essa questão da ameaça, né? A questão da liberdade de expressão, da qual o povo brasileiro está sendo submetido de maneira muito sorrateira, de uma forma muito bem disfarçada, um grande mal que está por vir e que muitos de nós estamos desatentos. Essa questão que já vem aí com o processo das fake news e tudo, como as coisas estão sendo impostas para o controle da mídia, né? Para o controle, inclusive, das redes sociais. As coisas, eles vão noticiando de uma maneira que a população não se apercebe do que está por trás. E hoje eu fiquei até surpreendido, ainda não tinha visto e vi hoje, então, a matéria sobre a questão de haver investigação todas as vezes que alguma coisa vier a viralizar, né, no WhatsApp. Então, fica muito claro, Luiz Augusto e queridos ouvintes, de que está havendo aqui um ajeitar de peças para que a gente seja, sim, barrado com o nosso direito, um direito constitucional, um dos maiores direitos que temos, que é o da expressão, da livre expressão. Eles não estão deixando claros, eles vão empurrando a coisa como querem, colocam em votação e depois, por não ter estabelecido regras claras do que é e como é, então vai se alegar aquilo que fizermos depois, porque está enquadrado dentro daquilo que foi colocado. E a prisão de blogueiros e jornalistas e tantas coisas que a gente tem visto. Agora, isso é muito perigoso, a sociedade precisa estar atenta a isso, porque é desejo de muitos dos políticos, não temos mais dúvida que do STF é o desejo total, é o sonho deles que isso aconteça. E uma última coisa, também para a gente comentar em outro momento com mais detalhes, é o que o senhor Fachin, né, colocou no final de semana, essa questão aí do abuso de autoridade religiosa. Cuidado, né, igrejas, cuidado, cristãos, porque isso tem desdobramento também que a gente vai precisar combater, na questão do culto e comentar melhor. Sim. Exatamente, vai desdobrar lá na questão do culto. Não fica apenas na questão política. A ditadura ou o cerceamento das liberdades e das garantias fundamentais do cidadão começam no pouquinho, vai aumentando, até, né, cessear por completo os direitos e garantias fundamentais, que são, aliás, o pilar de um Estado democrático de direito. Exato. E não é de hoje, Luiz, que coisas em relação a culto, à igreja, à livre expressão da pregação da palavra de Deus, vem sido ali trabalhado no sentido de tentar colocar uma mordaça na igreja, nos líderes religiosos, enfim. Legal, Cícero, mas a Bíblia nos alerta para essa realidade futura, de que realmente nós vamos enfrentar perseguição, e as perseguições são das mais diversas, e eu diria que a principal dela nesse momento é realmente em relação à parte do culto religioso, da liberdade de expressão, do direito à pregação, enfim, toda essa lama que eles colocam aí como sendo cultura é, sem dúvida nenhuma, uma grande ameaça à igreja e ao cristianismo nesse tempo. Embora a gente saiba, porque o próprio Jesus Cristo disse, as portas do inferno não prevalecerão, não é, contra a igreja. Mas vamos em frente.
Valeu, Cícero Maia. Ok, então, Luiz. Então fica aí um abraço para você, para a equipe, para todos os nossos ouvintes. A gente volta a conversar e a se encontrar na quinta-feira, acompanhando aí e comentando os desdobramentos dos acontecimentos últimos da nossa política nacional e regional. Um abraço a você e aos nossos ouvintes. Até o próximo encontro. Se Deus quiser, meu caro Cícero, um abraço, viu? Tudo de bom. Deus abençoe.